Aí, o que nós temos, né? Vou compartilhar aqui com você. Deixa eu ver se já está por aqui o Paint. Isso. Muito bem. Estou aqui no Paint, estou. Então, eu preparei aquele material auxiliar, né? Que era a potência de base natural. E aí, eu preciso fazer essa revisão de potenciação antes de entrar em notação científica, tá? Senão eu não me sinto confortável. Então, o que a gente tem, né? A gente tem uma potência de base natural, revisando assim, básico, bem rapidinho. Só base natural, quando eu falo base natural, é porque aqui eu tenho expoente inteiro, tá vendo? Ó, -1, -2, -3, mas as bases são naturais só pra gente ter a ideia, que a gente vai trabalhar basicamente com potência de base 10. Então, eu tenho lá A elevado a M, como é que eu resolvo? É o A vezes A vezes A vezes A, que eu multiplico M vezes. E aí, exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Por que dá 8 e não 6? Porque 2 vezes 2 dá 4. Minha caneta às vezes faz isso, tá? Ela é louca. 2 vezes 2 dá 4 e o 4 vezes 2 dá 8. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vou fazer só o 3 e o 5. 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 3 vezes, que dá 27. Ah lá, ela tem vontade própria. E aqui 3 vezes 3, que dá 9. Aqui 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. E aqui a ideia melhor, deixa eu tentar pelo menos apagar essa besteira que ela fez aqui. Ela vai me atrapalhar nos de baixo. E aí, se você raciocinar desta forma, ó, a base é 2. Então, eu pego daqui para cá, eu estou dividindo por 2. E aí, eu dividido por 2 dá 4. Se eu continuar, 2 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente diz que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. A gente vai ver que sempre vai dar isso. Se eu continuar dividindo isso aqui por 2, eu fico com 2 dividido por 2, que dá 1. Aí a gente aparece aqui que qualquer número elevado a 0 dá 1. Por isso que eu botei de vermelho, porque são aquelas regras clássicas. Se eu continuar dividindo por 2, 1, eu tenho uma pizza, dividi ao meio. Dividida uma pizza ao meio, metade, tá? Meio. Que é o -1. Quando eu continuei dividindo por 2. Se eu pegar uma pizza que está dividida ao meio e continuar dividindo por 2, essa pizza vai estar dividida em 4 partes. Se eu pegar essas 4 fatias e dividir todas elas por 2, eu vou ter a pizza dividida em 8 partes. E daí sai o resultado aqui de 2 elevado a -1, -2, -3, tá? Aqui é a mesma coisa do 3. Se eu pensar daqui para cá, eu estou dividindo pela base, que é o 3. 27 dividido por 3 dá 9. E aí, se eu continuar dividindo por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Se eu continuar dividindo por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Se eu continuar dividindo 1 por 3, 1 dividido por 3 dá 1/3. Se eu dividir 1/3 por 3, vai dar 1/9. Se eu dividir 1/9 por 3, e aí minha caneta já está rabiscando tudo, dá 1/27, tá? E aí a gente vê que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, e qualquer número elevado a 0 dá 1. E ela tá riscando aqui sem critério. Eu já mexi nela toda. Deixa eu desconectar e conectar de novo, para ver se ela toma um jeito e volta ao normal. Às vezes ela dá um tilt que eu não sei resolver. Tecnologia é assim. Aqui, como a base é 5, não resolveu, não. Tá dividido por 5, né? 125 por 5 dá 25. Se eu continuar dividindo por 5, vai dar 5. Se eu continuar dividindo por 5, vai dar 5. Vai dar 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 é 1/5. Olha isso, gente, que absurdo. 1/5 divididos por 5
vai dar 1 sobre 25. Meu Senhor do céu. Deixa eu fazer um carinho na mesa digitalizadora. Ver se ela me ajuda. Aqui dividido por 5. Ah, ó, carinho resolveu. Deu 1 sobre 25. Resolveu e muito. Ela tá precisando de um carinho. E assim vai. Aí, de novo, a gente tem que qualquer número elevado a 1 dá 5 e qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá? Isso vai acontecer a mesma coisa se a potência for de base 10. Tá? Aqui eu vou printar de novo, porque eu quero que saia tudo. E só saiu um pedacinho. Pronto. E aí, o que a gente tem, né? 10 elevado a 4 vai ser o 10 multiplicado 4 vezes, aí 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10 dá 10.000. No final das contas, na potência de 10, como está aqui elevado a 4, é só você colocar o 1 e colocar atrás 4 zeros, que vai dar certo. 1, 2, 3, 4. E aí, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. É botar o 1 e 3 zeros, tá? Vai ser a quantidade de zeros, a quantidade do expoente. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Como está ao quadrado, tem 2, né? Se eu fosse fazer aquela regrinha, aqui dividiu por 10, deu 1.000. Aqui dividiu por 10, deu 100. Se eu continuar dividindo por 10, eu também vou ter que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. E se eu continuar aqui dividindo por 10, eu vou chegar, então, no 10 dividido por 10 igual a 1. E aí, qualquer número elevado a 0 dá 1. Muito bem. E aí, se eu tiver o 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1, 1 dividido por 10, tá? Aí, quando eu divido 10 por 10, vai dar 1 sobre 100. Quando eu divido 100 por 10, eu vou chegar lá, as 100 fatias, né? Se fosse assim, dividisse por 10 de novo, eu ia estar com a pizza lá dividida em 1000 partes, tá? E se eu dividir 1 por 10, é 1 décimo, 1 por 100, 1 centésimo, 1 por 1000, 1 milésimo, tá? Aí dá 0,1, 0,0001 e aqui 0,001. Como é que eu faço isso na prática, né? Se eu tiver com 1 aqui, ó, ou pegar o 10, né? 1 dividido por 10, eu vou ter uma casa decimal, ó, porque ele tem um zero, se você for raciocinar assim, tá? Ele tem um zero, vou ter uma casa decimal. Aqui ele tem 2 zeros, vai ter 2 casas decimais. Aqui tem 3 zeros, vai ter 3 casas decimais. Que aí vai entender bastante a parte de notação científica. E aí, aqui já pegou um pouquinho de potência de 10, que eu também preciso revisar antes da gente ver notação científica, que é a aula 2 e 3, porque a aula 2 é só notação científica, e a aula 2 e 3 é a notação científica com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí a gente, vamos ver se a gente consegue entrar pelo menos na aula 4. Assim, espero que sim, que a gente consiga. E aí a gente tem multiplicação por 10 ou pelas potências de 10, né? Que seria o 10, 100, 1000, 0,1, 0,001 e assim vai. Então, eu fiz lá 51 vezes 10. 51 vezes 10 é só colocar o zero lá atrás do 51. 283 vezes 100. Como 100 tem 2 zeros, é só encaixar 2 zeros atrás de 283. 4 vezes 1000. 1000 tem 3 zeros, encaixa 3 zeros atrás do 4000. 2,5 vezes 10. Esse número que tem a vírgula, como eu tenho aqui um zero, eu vou andar uma casa para a direita, tá? Na multiplicação por 10. Aí a vírgula vem parar aqui atrás do número. Como esse número não tem vírgula, né? Quando ele vai para trás, a vírgula some, vira 25. Aqui, ó, a vírgula tá aqui. É 10, uma casinha decimal. Aqui, quando eu andar uma casa para a direita, eu vou ficar com 12,3. Aí não some porque ainda tem um número depois, tá? Aí fica diferente desse aqui, por isso que eu tô dando os dois casos. Tem aqui o 0,5. Eu tenho dois zeros, estou multiplicando por 100.
Então, eu vou andar com a vírgula, 2 casinhas aqui para a direita. Aí vai dar o número 50, igual tá aqui. Eu estou aqui multiplicando 0,0002 por 100. A vírgula está aqui. São 2 zeros. Eu tenho que andar 2 casas para a direita. 1, 2, vírgula. Deixa eu fazer um carinho, que o carinho funcionou. Deve ser o suor da minha mão, que eu estou esquentando a mesa, dando aula desde 4h20. E aí aqui, ó, 0,02 foi o que ficou aqui. Tá? O carinho resolveu de novo. Vou ser mais carinhosa com essa mesa agora. 3 zeros no 1000. Bem, 3 zeros no 1000, vou andar, tá aqui 3,4, vou andar 3 casas para lá, né? 1, 2, 3. Não tem nada, eu completo. E aí vou ficar com 3.400. E aí começa a vir as potências de, digamos assim, de até o 10 elevado a 1, né? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. E aí vamos ver agora os que têm os expoentes negativos, né? Que seria aqui o 0,1, 0,01 e 0,001, por exemplo. Que é o que você, ao invés de você andar para a direita, você começa a andar para a esquerda. Então, quando eu estou multiplicando por 0,1, como tem uma casa decimal, você vai andar uma casa para a esquerda. Como o 8 não tem vírgula, calminha. Como o 8 não tem vírgula, a vírgula está atrás do número. Aí você andando uma casa para a esquerda, você põe a vírgula ali e vai ficar, então, 0,8, tá? O 723 vezes 0,01. 723 vezes 0,01, eu tenho 2 casas decimais. E aí, se eu tenho 2 casas decimais, e a vírgula está aqui, né, no finalzinho, 723, eu pego e ando aqui 2 casas para a esquerda, vai ficar 7,23. E aqui eu tenho 3 casas decimais. Onde for que estiver a vírgula, aqui não tem vírgula, porque a vírgula está atrás do número, eu ando 3 casas para a esquerda. E aí a vírgula, então, fica aqui, ó, para eu ficar com 3 casas para a esquerda. Aí eu completo tudo com 0 quando não tiver, e vai ficar, então, aqui 0,094. Nesse de baixo aqui, o 0,2 já tem vírgula. Aí não tem problema. Eu pego lá o 0,2, estou multiplicando, tem uma casa decimal, eu volto uma, né? Ando para a esquerda uma, então vai ficar 0,02, igual tá aqui. Aqui, esse 0,0008 já tem a vírgula, mas ele tem 3 casas decimais, significa que eu tenho que voltar ainda 3 casas. E aí, eu voltando 3 casas, 1, 2, 3, ponho a vírgula aqui e completo ainda com os zeros. Aí vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, igual tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E aí ela deu um risquinho, vou fazer um carinho aqui para ver se ela nos compreende. 6.000 vezes 0,01, ó, 3 casas decimais. Então, você pega lá o 6.000 que não tem vírgula, a vírgula está atrás do número, volta 3, 1, 2, 3, e vai dar, então, o 6,0, que não precisa colocar, basta colocar o 6. Então, tá multiplicando por 10, 100 mil, anda para a direita. Tá multiplicando por 0,1, 0,001, 0,0001, anda para a esquerda, tá? Na multiplicação pelas potências de 10. E a gente vai precisar disso para notação científica. E aí eu vou printar um pouquinho também aqui das potências, das propriedades de potência. Print screen. Para ficar toda fechadinha. A gente só vai precisar das 2 primeiras, mas eu estou considerando, são 5 propriedades da potenciação, eu estou considerando só as propriedades de potência de mesma base. E aí, como eu ia dar as 2 primeiras, vou tentar voltar aqui para não ficar rabiscado. Como eu vou dar essas 2 primeiras, eu vou aproveitar e dar a terceira, que é facinha de explicar também, tá?
Bem, significa aqui, ó, que se eu tenho uma multiplicação vou tentar desconectar e conectar de novo. Vamos lá, apertar os botões, fazer tudo que eu tenho direito. Como eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base, ele fala o seguinte, a propriedade, que se eu estiver multiplicando potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. E aí eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, que tem a mesma base, e está sendo aqui multiplicado. O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. O 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado 4 vezes. No final, quantos 2 tem aqui? 3 mais 4, 7, 2. Então, eu posso somar só os expoentes, que vai dar o resultado correto, usando a propriedade da potenciação. Só para dar uma explicação aqui da propriedade. Na divisão, que pode ser escrito na forma de fração, eu já falei na última aula que toda fração também é uma divisão, eu faço a subtração. E aí eu trouxe o 3 elevado a 5 divididos por 3 elevado a 4, que tem a mesma base e é uma divisão. Aí eu coloquei aqui o 3 multiplicado 5 vezes, embaixo o 3 multiplicado 4 vezes. Eu posso cortar 4, 3 com 4, 3, simplificando, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Pronto, sem riscão. E aí sobrou um 3. O que significa isso? 5 menos 4, 1. E aí qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 3. Tá? Então eu posso fazer a subtração. A gente só vai trabalhar com essas duas propriedades, a da adição e a da subtração. Mas, como um plus, já que eu estou na propriedade de potência de mesma base, tem a potência de potência, que é uma potência dentro da outra, que é fácil de você enxergar. Então, aqui eu tenho a potência 3 elevado a 2, que está sendo elevada a 3. Você pode raciocinar como aquela definição de potenciação. Quantas vezes eu vou repetir o 3 elevado a 2? 3 vezes. 1, 2, 3. E aí, usando essa primeira propriedade, a propriedade diz que se eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu posso somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2 é o mesmo que 2 vezes 3, que dá 6. Ou seja, quando você tiver uma potência dentro da outra, que é uma potência de potência, você pode multiplicar os expoentes. Só para a gente fechar aqui e deixar tudo redondo. Aí a gente vai usar aquelas duas propriedades algumas vezes e vai, dentro lá da notação científica do material apostila 1, a gente vai, então, usar bastante potência de base 10, multiplicação, enfim, para saber como é que escreve notação científica, né? E aí, a partir, diferentemente da primeira parte do material, que foi tudo ok, da segunda parte para baixo, o material tem alguns pequenos erros. E aí, se eu não fizesse essa revisão e não explicasse esse material para vocês, ia ficar um pouco confuso por causa desses pequenos errinhos que pode ter sido na hora de digitar, ou uma falta de atenção da pessoa fazendo o material correndo, enfim. Mas tem esses errinhos aí no material e aí vocês poderiam absorver o conceito de forma errada, tá? E aí ele explica o seguinte: um número natural n, ele pode ser sempre escrito na forma a vezes 10 elevado a b. O a, ele é chamado de mantissa. O b é a ordem de grandeza, que o b está representando lá o expoente, né, da base 10. E aí ele escreve aqui assim, ó, expoente é a ordem de grandeza, mantissa o coeficiente. E ele diz que a mantissa não pode ser um número menor do que 1 e também não pode ser um número maior do que 10, tá vendo? Ó? Ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Ele tem que ficar entre 1 e 10. E a ordem de grandeza B, dada sob a forma de expoente, é um número que varia conforme o valor absoluto e pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso significa que pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser o que for. E aí ele dá alguns probleminhas pedindo para transformar determinados números em notação científica, que é seguindo essa regrinha aí. Leia a informação a seguir
depois escreve uma notação científica. Como esse próprio número 10.000 é uma potência de 10, e ele tem 4 zeros, basta você escrever 10 elevado a 4, e você, sem esse riscão, que você já escreveu esse número numa potência de 10, tá? Então, usando a notação científica, o 10.000, que é essas espécies de formiga, dá o 10 elevado a 4, tá? Eu vou pular algumas informações aqui, porque senão eu não vou ficar lendo texto nem nada, que vocês já deveriam ter feito isso em casa, né? Como eu tinha pedido. Mas é mais para eu explicar o material mesmo. E para ganhar tempo, porque a gente tem só até 7h20 para dar conta do máximo que a gente vai conseguir aqui. E aí tem a massa da estação russa, que é aproximadamente 19 mil quilos. Se eu for colocar aqui pela regra, né? Se eu quisesse colocar aqui para deixar 19 inteirinho, 19 é maior do que 10, então eu não posso. Eu tenho que deixar 1,9, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Também não posso deixar 0,19, porque tem que ser um número entre 1 e 10, para ser a notação científica, de acordo com essa regrinha ali deles. E aí, o que acontece? Aqui, como eu fico com 1,9, e deixa eu tentar apagar, então, esse risquinho que eu fiz aqui, sem apagar o resto do número, que eu já estou apagando, né? Mas eu acho que eu consegui dar um jeitinho. Se eu boto a vírgula aqui, eu ficaria aqui com 1, 2, 3, 4 números após essa vírgula. Como esse número está à direita, a gente... Deixa eu voltar aqui, porque ele enlouqueceu. Como está à direita, o que eu vou fazer? Eu vou escrever vezes 10. Não estou conseguindo escrever, porque não está deixando. Vou fazer um carinho aqui na mesa, que já trabalhou muito hoje, coitadinha. Vezes 10 elevado, tá difícil, a 4. Positivo, porque está para a direita, tá? Eu vou dar um print, você vai ver sem rabisco no material, tá? A solução é print screen. Vamos lá. Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, 1,9 vezes 10 elevado a 4, tá? Porque aí ficou aqui, eu vou tentar deixar um pouquinho a mesa e com o mouse para a gente contar. Então, aqui à direita eu tenho 4 números. E aí, então, fica 1,9 vezes 10 elevado a 4 positivo. Nesse caso aqui, desse número grandão, que é o número de prótons, tá? Que ele tá dando aqui, o próton, ele tá falando qual é o peso do próton, né? Esse número grandão aqui, o que vai acontecer? Não pode ficar um número menor do que 1, então não pode ficar 0,1, e não pode ficar um número maior do que 10, então não pode ficar 16. A vírgula tem que entrar aqui, entre o 1 e o 6, aqui, tá? E aí o que acontece? Você vai contar quantas casas você vai ter, desconsiderando esse zerinho aqui, que fica na frente da vírgula, tá? Você não considera ele, você vai contar as casas decimais. E aí tem 1, 2, deixa eu até riscar, vamos ver se ela não vai começar a riscar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi mal. Não vai dar. Tá, 1, 2, vou tentar fazer com o mouse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 casas para a esquerda. Certo? Como aqui está para a direita, o expoente fica positivo. Como aqui está para a esquerda, fica negativo. Só que aqui começa o primeiro errinho no material. Não é 27, é 26, tá?
Então, fica 1,673 vezes 10 elevado a menos 26. Se a gente considerar que esse número foi escrito de forma correta, tá bom? Então, a gente conta assim, para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. E aí, vou continuar printando aqui para ver se tem mais algum exemplo. Tem aqui tem sim, o exemplo 4. E aí, aqui no exemplo 4, é a mesma coisa, ó. A distância de Netuno ao Sol é essa daqui. Se for representada em notação científica, será. Não pode ser 0,45, que é menor do que 1. Não pode ser 45, que é maior do que 10. Então, a vírgula tem que encaixar aqui. E com isso, eu fico com 9 números para trás. Então, a resolução vai ser 4,5 vezes 10 elevado a 9. Porque ele está para a direita. Então, é positivo. Tá? E aí, ele já te dá aqui a solução, que eu vou corrigir algumas soluções dos exercícios, tá? Que também tem uns errinhos aí no material. Então, vamos lá. Ele vai te dar o exercício, vou tentar printar os dois simultâneos. Para a gente poder colocar aqui, ó. Então, ele pede para transformar esses números em notação científica, embaixo ele dá a solução, só que algumas soluções estão vazando ali na definição, tá? Não estão corretamente, ó. De novo aqui, ó. Por que fica aqui, né, no 6? Porque 6 é menor do que 10 e maior do que 1, tá? Então, vai ficar 6,2. Quantas casas eu tenho aqui para a direita? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fica 10 elevado a 5. Esse aqui está correto. Aqui, não pode ser 12, que já é maior do que 10. Então, a vírgula tem que entrar aqui. 1,25 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, a vírgula fica aqui. Quantas casas para a direita eu tenho, que ficou aqui depois do 1,25? 4. Então, vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a 4. Nesse aqui, não precisaria nem colocar 6,0, poderia ser só 6, tá? 6 é um número, isso, quando for negativo é só colocar o menos na frente. 6 é um número menor que 10, maior do que 1, atende ao propósito. Quantos zeros eu tenho aqui após? 3, 6, 8. Então, fica vezes 10 elevado a 8 para a direita. Beleza, tá escrito direitinho. Aqui, como ele falou que não pode ser um número menor do que... Isso aqui que ele fez, eu considero errado, que ele falou que tem que ser um número maior do que 1, e 0,5 é menor do que 1. Então, como é que eu ia escrever essa letra D em notação científica? Eu ia escrever desta forma. Ele já está meio que... Calma aí, que agora eu vou precisar escrever mesmo. Eu escreveria assim, 5,55 vezes 10 elevado a zero, se eu fosse obrigada a escrever ele em notação científica. Porque aqui já está entre 1 e 5. E aí, como ele não está sendo... Não andei com a vírgula, seria a potência que representaria o 1, que é o 10 elevado a zero. Tá? Então, esta letra D aqui, isso aqui, não é que isso esteja errado. Não está escrito em notação científica de acordo com o que ele deu ali no enunciado. Tá? Aí aqui entra o 6, né? Menos 6 pode ser menos 6,0 ou 6. E aí eu tenho um número aqui após a vírgula, né? Que ia ficar aqui. Então, aqui o expoente é 1, está correto. Aqui o 0,0008. Aí tá vendo que eu tenho que carregar a vírgula para cá, para ficar um número entre 1 e 10. Esqueço esse zero aqui e vou contar quantas casas decimais tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como tá para a esquerda, né? Quando eu carreguei a vírgula para cá, ele vai estar para a esquerda, então o expoente vai ser menos 5. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 5 está correto. O G, 0,017. Eu tenho que carregar a vírgula para cá. Por quê? Porque 1,7 é um número entre 1 e 10, e aí fica certinho. E aí eu esqueço esse zerinho aqui e vou contar quantas casinhas tem aqui para a esquerda da vírgula.
duas casinhas, que é o 0 e 1, né? Então, aqui ele escreveu errado. Não poderia ficar 17, que 17 é maior que 10, fere lá o que ele colocou no enunciado. Teria que ser 1,7 vezes 10 elevado a menos 2. E aí eu volto aqui, porque a mesa faz o que quer. Menos 2. E aí eu consegui escrever pelo menos. Tá? Então, o correto seria 1,7 vezes 10 elevado a menos 2. Não que isso aqui não represente isso. Não está em notação científica de acordo com a premissa lá que ele deu no material. E esse número, então, para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. Vai ser o 3 mesmo. Desconsiderando esse zerinho aqui, eu fico com 4 números antes da vírgula. Se é antes, vai ficar menos 4. Esse aqui está correto. Aqui, para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. Aqui, como está depois, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números após a vírgula, à direita. Então, é 1,4 vezes 7, positivo, está corretíssimo. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais algum exercício desse tipo relacionado aqui com a aula 2. Eu acho que não. Não. Então, a aula 2 encerrou, a gente começaria a aula 3. Até aí, Yasmin, pode falar ou pode escrever o que você preferir. Está tranquilo? Entendeu para entender tudo até agora? Ficou bem tranquilo? Aham, ficou. Então, vou começar a printar aqui a aula 3 para a gente compreender aqui a aula 3, que é a parte de operações com essa notação científica. Tá bom. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, começando a aula 3, que é a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim. Eu preferi, se eu fosse eu resolvendo isso aqui, porque ele inclusive falou, por que ele usou o 2, né? Que ele falou, porque é o menor número. Não era o menor número, nem se eu transformasse tudo, e menos 1, se fosse o menor expoente, menos 1 é menor do que menos 2, desde que eu me conheço por gente. Então, ele transformou por 2 porque ele escolheu o 2. Isso é possível? Sim, isso é possível, tá? Porque se você transformasse tudo, que foi o que ele deu, tudo para uma mesma potência, então, se aqui ele deixasse 10 elevado a 2, aqui 10 elevado a 2 e aqui 10 elevado a 2, se ele fizesse esse tipo de transformação, ele conseguiria somar, como aqui é uma adição, né? Tem uma soma aqui e uma soma aqui, ele conseguiria somar só esses valores aqui da frente se ele igualar tudo. É uma possibilidade. Nem sempre é fácil fazer isso. O que eu achei mais prudente seria fazer, nesse caso aqui, que os valores são pequenos, nem sempre isso é possível, que às vezes os valores são grandes, seria fazer isso aqui, ó, 1,7. E aí ele já está rabiscando tudo mesmo. Vezes 10 ao quadrado, como vezes 10, Senhor Jesus? Vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. O que a gente tem? A gente anda com essa vírgula 2 casas para a direita. Então, eu posso transformar isso aqui em 170. Seria uma possibilidade, tá? Aqui é vezes 10 ao cubo. Vezes 10 ao cubo é 1.000. Multiplicar por 1.000 é andar 3 casas para a direita. Então, se eu andasse 3 casas para a direita, ficaria aqui com 2. Haja paciência. Ficaria com 2.379, tá? Multiplicar por menos 1, 10 elevado a menos 1, é multiplicar por 0,1. E aí eu andaria aqui com uma casa ainda para a esquerda. Eu ficaria com 0,346. E aí é fácil somar 2.000. Não vou nem escrever essa parte. É fácil somar 2.379 com 170, que ia dar 2.549. Agora eu escrevo 2.549 mais essa casa decimal vai dar, ele não está deixando eu escrever de jeito nenhum, 2.549.
2.349,346. Olha que maravilha a minha escrita. Mas escrever de mouse é impossível. 2.549,346, tá? Daria isso aqui. E aí você poderia transformar para a notação científica no final, que seria a seguinte coisa. Bem, eu ia colocar a vírgula aqui, porque é um número entre maior do que 1, menor do que 10, e eu ia contar quantos ficaram para trás dessa vírgula, não é isso? Eu sempre me confundo nessa parte aqui, porque eu acho que era 10 elevado a menos 3 mesmo. Calma aí, só um instantinho. Isso, é isso mesmo. Eu ia contar aqui, ó, em relação à vírgula. Deixa eu voltar aqui pro pente. A vírgula tá aqui, ó. Para a direita, eu tenho 1, 2, 3. Esquece isso aqui que tá atrás da vírgula. Eu vou contar isso aqui, onde eu modifiquei. E aí eu vou ficar com 2,349,346 vezes 10, e aí tá para a direita, elevado a 3 positivo. Eu achei nesse exercício específico mais fácil fazer isso. Não foi o que a apostila 1 trouxe, tá? Esse do primeiro bimestre. Ele transformou, vou botar um print aqui para te mostrar a solução. Ele transformou todo mundo para potência de 2, então aqui era 10 elevado a 3, para transformar para 10 elevado a 2, ele andou uma casinha aqui para a direita, mas isso foi uma opção que ele teve, 23,79. Aqui para transformar para 10,2, ele teve que andar, por causa da propriedade da potenciação, e aí eu vou ter que rabiscar, espero que ele funcione aqui, eu tenho aqui vezes 10 elevado a menos 1. Por que dá esse número aqui vezes 10 elevado a 2, né? Deixa eu te explicar isso. Para eu chegar em 10 elevado a 2 aqui, eu tenho que... Como é que eu vou te explicar isso de uma forma mais simples? Vou te explicar a volta, para não usar a propriedade da potenciação aqui. Só usar na parte de multiplicação. Para eu chegar nesse número aqui, que é o 0, Senhor, meu Pai eterno, será que eu consigo terminar essa aula hoje? Que seria o 0,346, para eu chegar nesse número aqui, 0,346, como é que ele vai fazer, né? E ainda estar multiplicando por 10 elevado a 2, o que eu faria, né? Eu pegaria esse número aqui, ó, se eu multiplicar por 100 esse número, eu ando para cá. Se eu conseguir, deixa eu ir com o mouse. 1, 2, vírgula, tá vendo? E vai dar lá o 0,346. Eu acho que é mais fácil mostrar como é que ele achou isso, tá? E aí ele somou esse número com esse e com o que já estava na base 2, que é 1,7, tá? E aí eu vou te mostrar esse resultado aqui para baixo. Eu só estou explicando mesmo o material. Mas eu não faria essa questão específica desta forma, que eu achei mais difícil. Aí ele somou aqui, tá vendo? Esses valores, colocou, continuou com 10 elevado a 2 e deu isso aqui, e depois ele ainda viu que 25 não está em notação científica, porque é maior do que 10, e não fez a transformação, o que é pior ainda. E aqui ele nem corrigiu, botando para notação científica, que foi o que eu escrevi naquela vez, tá? Eu escrevi 2,549346 vezes 10 elevado a 3, tá? Então, isso aqui seria a notação científica da forma correta, usando aquela premissa que tem que ser um número entre 1 e 10. E ele nem corrigiu aqui, eu falei que tinha vários pequenos errinhos. Muito bem. Se for uma subtração, aí ele deu aqui essa situação. Eu faria da mesma forma, tá? Eu transformaria como 10 elevado a 3 é 1000,
eu multiplicaria isso aqui por 1.000, que daria 2.379, e multiplicaria isso aqui por 100, que é o 10 elevado a 2, e daria, então, 170. E faria a subtração e depois transformaria, se ele não parar de riscar, tá difícil, que aí eu transformaria isso aqui, então, para notação científica. A subtração dele vai ser 2.209, perdão, 2.209, é que está tão riscado que eu não consigo mais enxergar. E aí, transformando para notação científica, bota a vírgula aqui, vai ficar 2.209, como são 3 casas para a direita, vezes 10 elevado a 3. Hoje ela está TPM, essa mesa digitalizadora. Vou printar aqui para você ver a solução dele, tá? Maravilha. Aí ele colocou lá, ele transformou tudo para 10 elevado a 3 e fez a subtração e chegou naquele mesmo resultado, mas eu achei que isso aqui ficou muito confuso. Porque aqui ele manteve 10 elevado a 2, enfim, ele ainda nem substituiu aqui o valor. Ficou muito esquisito esse logo, isso aqui não fez sentido nenhum, mas chegou lá naquele valor que eu te falei, 2.209 vezes 10 elevado a 3. Deve ter sido um Ctrl+C, Ctrl+V que saiu errado aqui. O da multiplicação é muito mais fácil. Você não precisa transformar para a mesma potência, não precisa fazer nada. Basta que você pegue aqui esses números aqui, ó, 1,7 vezes 2,379 vezes 3,46, multiplica separadinho, esses três. Depois usa a propriedade da potenciação. Vai pegar lá o 10 elevado a 2, que é a potência do primeiro, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 1. Aí, o que diz a propriedade da potenciação? Aquela primeira. Repete a base e soma os expoentes. Como mais com menos dá menos, você pode fazer direto. 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Aí vai ser o resultado de 1,7 vezes 2,79 vezes 3,46 vezes 10 à quarta. E é só isso. Aí eu vou te mostrar já o resultado para a gente adiantar. Que está lá na outra página. Sempre carregando aqui para o Paint para eu poder rabiscar. E aí, então, ele mostrou ó, que você pode fazer o resultado daquela multiplicação, que dá esse valor aqui, e fazer a soma dos expoentes. Por isso que eu revisei a propriedade da potenciação. Só que esse número aqui de baixo não está escrito na forma de notação científica, tá? Porque 13 é maior do que 10. E aí, certo, ele carregou a vírgula para 1, e como ficava aqui uma casinha para a direita, vou usar o mouse enquanto eu puder. Ficava essa casinha aqui, ó, para a direita ainda, ele aumentou um aqui no expoente. Então, aqui tá certinho, correto? Na divisão, você faz a mesma coisa que a multiplicação. Você vai dividir esses valores, primeiro, separado, e vai fazer a propriedade da potenciação separado também. Então, fica com 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo. Qual é a regrinha? A regrinha é, olha só, gente, ele vai até para o outro lado. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 3 vai dar menos 1. Você já entendeu, né? E aí, quando você divide 1,6 por 2,56, vai achar o 0,625 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 0,625 não está na forma de notação científica, porque 0,6 é menor do que 1. Joga ele para cá, a vírgula para cá. Aí, como ficou uma casazinha aqui para a esquerda, você teria que diminuir 1. Se era menos 1, menos 1, menos 1, vai para menos 2. E aqui, então, está certinho também. Então, a multiplicação e a divisão era só isso. Deixa eu ver se tem algum exercíciozinho a mais, além desses. Ah, tá. E tem o vamos praticar. Aí o vamos praticar é o seguinte, né? Considere esse número, convertam em notação científica. Bem, a vírgula teria que vir para cá, né? De acordo com a situação, esquece esse zerinho aqui e conta quantos números tem, né?
Ficaria 2 vezes 10 elevado a menos o quê, né? Porque tá para a esquerda. Ficaria 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí ele colocou corretamente aqui 2 elevado a 10 vezes menos 14. Esse número aqui em notação científica, o ideal é colocar vírgula aqui, para ficar um número entre 1 e 10, e aí eu tenho 3,49. Só que quantos números ficaram aqui para a direita? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele colocou aqui certinho 3,49 vezes 10 elevado a 5. Como escrevemos 5 vezes 10 ao cubo? 5 vezes 10 ao cubo na forma decimal. Quando pedir na forma decimal, ele quer que volte para o número correspondente antes da notação científica, tá? Então, 5, 10 ao cubo é 1.000, 5 vezes 1.000 é só colocar 3 zeros, fica 5.000. E tá aqui o resultado sem estar riscado. Então, aqui também está correto. Fazendo a adição e subtração. Aqui, como já estava com a mesma base, né, 10 ao cubo, para você fazer a adição e subtração disso aqui, é só somar e subtrair os valores mesmo. Aqui ele somou 6,5 com 2,3, achou 8,8, e aí é só repetir 10 elevado a 3, e na parte de baixo, ele fez a subtração aqui de 6,5 por 2,3 e achou 4,2 vezes 10 elevado a 3, tá? Deixa eu lembrar aqui se tinha mais algum exercício. Ah, tá, e da multiplicação. Ó. E o 5, realizando a divisão e a multiplicação das notações científicas. Aí era só fazer 5, se fosse multiplicação, 5 vezes 2,3, separadinho, tá? E depois fazer a potenciação de 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2, que somava os expoentes dava 5. Na divisão, você faz a divisão de 5 por 2,3 e subtrai os expoentes. Então, vou mostrar aqui a solução que já está aqui feita, né? Na multiplicação, ele pulou a multiplicação? Não, ele fez a divisão primeiro. Na multiplicação, faz 5 vezes 2,3, que é 11,5. E soma os expoentes, 3 mais 2. Ele só esqueceu de novo de colocar aqui em notação científica. Então, ficaria 1,15, porque 11 é maior do que 10. E aí, como ficou uma casazinha aqui para a direita, aumenta 1 aqui e fica 10 elevado a 6. Tá? Esse finzinho aqui, ele esqueceu de... Ah, não, ele fez o ajuste aqui. Correto. Alguns ele fez, alguns ele não fez, tá? O autor dessa apostila. Na divisão, você divide 5 por 2,3, vai dar 2,17 e subtrai os expoentes. 3 menos 2, que vai dar 10 elevado a 1. Tá? E aí ele entra na aula 4, que a gente talvez consiga fazer um pedacinho até às 19h20. Mas aí eu vou dar uma paradinha para a gente saber como é que tá indo aí, se tá tranquilo ou se não tá. Tá tranquilo. Ótimo. Vou te dar um pedacinho aqui da aula 4. Na aula 5, com certeza não, e da aula 4, com certeza eu não vou conseguir terminar. Mas pelo menos assim, o primeiro exemplo, eu vou conseguir fazer, aí eu respondo até onde vocês podem fazer os exercícios, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos, até onde vocês vão conseguir fazer, né? Com as aulas que a gente está apresentando aqui para vocês. Vamos lá, então. Eu vou voltar para o meu material agora. Eu vou fechar o meu material 1, que aí eu já matei o material 1. E vou entrar aqui no material 2, que eu coloquei hoje na plataforma. Aquele que você postou À tarde. esse daí, tá bom. Tá bom? E Tá aí bom. eu só precisei fazer essa observação aqui, que era pertinente lá ao material e eu acho legal. Não vou precisar nem... Não, vou precisar rabiscar sim. Não vou rabiscar não, porque não tá funcionando direito. Eu vou falando que fica melhor. Vou indicando e falando. Então, não ficou claro no material
os procedimentos que ele usou. Eu compreendi que eu sou professora, mas eu não achei que ficou claro os procedimentos que ele usou, porque ele usou procedimentos diferentes em cada exercício. E aí eu falei assim, isso ficou totalmente confuso, eu vou ter que explicar para os alunos, quando lerem o material, entender o que eles estão lendo. Então, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu faço porcentagem por regra de 3. Tudo bem. É porque ele deu um tipo, isso que eu ia falar também. Ele deu que provavelmente só vou conseguir fazer o exercício 1. Por isso que eu estava te falando e eu vou te explicar outras situações. Então, ele só deu um tipo de exercício de porcentagem no material inteiro. Acredito eu que por 2 motivos. Primeiro, o primeiro motivo é que vocês vão ver matemática financeira, que pega toda a parte de porcentagem, descontos sucessivos, aumentos sucessivos, matemática financeira, juros simples e compostos, no segundo ano. Vocês vão ver isso de novo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que ele foi dado daquela forma. Vocês vão... ele não abordou todos os tipos de porcentagem que existe por uma conta que a gente tinha 3 aulas para revisar o conteúdo de primeiro bimestre do ano passado. Então, ele escolheu, deu uma pincelada no conteúdo, escolheu aquele tipo de porcentagem e pronto. Então, aquele tipo de problema, você pode usar um macete que fica mais rápido do que você usar a regra de 3. Mas aquilo não resolve todos os problemas de porcentagem. Eu ia chegar exatamente lá. Se você quer usar a regra de 3, beleza, tá? Mas não resolve todos os tipos de porcentagem. Mas, nesse caso aqui, ele usou esse macete que só serve para esse tipo de problema. Eu ia fazer, inclusive, essa observação. Então, para você entender o que está escrito ali, primeiro, você tem que entender que a porcentagem ela tem 3 formas: a percentual, a fracionária e a unitária. Começando daí. A percentual sempre vai apresentar esse símbolozinho de porcento, e tem que olhar esse símbolozinho de porcento, porque às vezes você tem uma forma decimal, que é 0,5%, e se você não tiver esse símbolo, você acha que está na forma unitária, que todas elas têm esse percentualzinho aí, essa vírgula, né? A vírgula é presente, tirando 100%, a vírgula é presente em todas elas. Então, você confunde. Então, o que marca a forma percentual é o símbolo do porcento. Aí vem a fracionária e vem a unitária. Aí, o que tem, né? O que a gente encontra? Eu vou ter que escrever aqui um pouquinho, senão você não vai entender. Então, 100% na forma percentual, 100 com símbolo de porcento. A fracionária, por que a fracionária é 1? Porque a fracionária é quando você escreve dessa forma, ó, 100, eu vou resistir a ela, por cento, do jeito que você fala. Você vai escrever 100 sobre 100. Só que 100 dividido por 100 é 1. Então, quando você escreve a porcentagem na forma fracionária, o 100% dá 1. E quando você dividir 100 por 100, vai dar 1, que é a forma unitária, que é o resultado da divisão. Então, a fracionária é quando você coloca ela na forma de fração, que nesse caso aqui, simplificando, dá 1. E a unitária é o resultado da divisão, que nesse caso também dá 1. E aí, o que eu tenho aqui para você, né? Esquecendo de rabiscar. Aí, o 25%. Se eu escrever da forma como eu falo, eu fico com 25 por 100. Tá vendo? Essa daqui é a forma já fracionária. Não precisaria simplificar. Mas eu já vi, como eu sou concurseira, eu já vi questão de concurso que fala assim, que inclusive eu coloquei na lista de material de vocês, né, de exercício, que fração equivale a 25%? Aí ele não vai te dar 25%, ele vai te dar a fração simplificada, que é quando você dividiu em cima e embaixo por 25 e deu 1/4, tá? Então, ele vai te dar esse 1/4 aqui, quando ele pedir a fração que equivale a 25%. Só nesses casos que está fora do contexto. Dentro do contexto, eu sou 1000 vezes 25%, tá? Para usar no problema, porque esse 100 aqui me facilita na hora das contas. Se você dividir 25 por 100, você chega aqui na forma unitária, 0,25. 30%, forma percentual com símbolo. 30 dividido por 100 é a forma fracionária, 30%, tá vendo? Se você simplificar por 10, é só riscar os zerinhos, vai dar 3 décimos.
Se ele pedir a fração que corresponde a 30%, provavelmente você tem aqui, então, 3 décimos lá como resposta se a questão for objetiva. E se você dividir 3 por 10, vai dar 0,3, mas também pode aparecer 0,30. Eu vou tentar escrever com o mouse aqui para me ajudar. Ficou feinho, mas deu para entender melhor do que esse rabiscado. E aí, vem para o 52%. 52% é a forma percentual com símbolo. 52 por 100 dividido por 100, a forma fracionária. Se simplificar em cima e embaixo por 4, você chega aqui na fração que representa 52%, tá? Se for um exercício específico disso. Se dividir 52 por 100, dá 0,52. E aí, se você observar o 0,25, 0,30 e o 0,52, se você quer transformar direto da percentual para unitária, é só colocar 0, e o percentual. Isso não acontece com 2%, tá? Porque aqui o 0,2 ou o 0,2 é o 0,20, tá? E aí o 0,2 é o 0,20, que corresponde a 20% e não 2%. Então, quando o valor for assim pequeno, abaixo de 10, né, tem que tomar o cuidado de colocar esse zerinho aqui, se for transformar direto, tá? Aí fica 0,02. E aí tem assim, né, essa daqui é a forma percentual, na fracionária é 2 por 100, simplificar por 2 dá 1,50, e se dividir 2 por 100 dá 0,02, que é de fato, o que te garante que você está fazendo o correto, é dividir o 2 por 100 para dar 0,2. Só que quando chega aqui nos valores percentuais decimais, também é possível escrever ele da forma fracionária e também é possível transformar ele para unitária, mesmo que ele já seja um número decimal. Inclusive, tem um erro no material lá em juros simples em relação a isso. Enfim. E aí a gente tem aqui o 0,5 por 100, você pode escrever dessa forma, inclusive usar ele dessa forma sem modificar, modificando para ficar bonitinho. Se você fosse transformar numa fração equivalente, multiplica em cima e embaixo por 10, 0,5 por 10 dá 5, 100 por 10 dá 1.000, e aí quando você simplifica em cima e embaixo por 5, vai dar 1/200, que é a fração equivalente a 0,5%. Se eu dividir 5 por 1.000, eu chego nesse valorzinho aqui. Como é que eu faço aqui com as casinhas, né? Eu não estou dividindo por 100, então eu venho aqui, ó, 1, 2, volta a casinha 2, né? E aí aqui eu vou completar com 0 e aqui eu completo com 0. Aí vai chegar em 0,005, tá? Na divisão por 100. Fica mais fácil fazer assim também. 1,25. Se eu quiser usar na forma fracionária, nada me impede de eu usar assim. Inclusive, eu vou usar assim nas questões. Se eu multiplicar só para tirar essas casas decimais por 100 em cima e embaixo, aqui eu acrescento 2 zeros, aqui some a vírgula. Simplificando em cima e embaixo por 125, dá 1/80. E se eu dividir 125 por 10.000, eu chego nisso. Como é que eu dividiria aqui 1,25 por 100, né? Pensando aqui no original. Venho aqui 1, 2 e vírgula. Aí vou ficar aqui com 0,0125, que é esse número aqui, dá para fazer direto, tá? Isso aqui é só para achar a fração equivalente se você tiver num concurso. E aí, esse que eu falei na última aula, eu acho que ficou confuso, vocês não precisam ficar fazendo, seja que Deus quiser, eu vou ter que rabiscar, tá? Vocês não precisam fazer a simplificação da forma que eu faço. Eu já estou acostumada a simplificar por valores grandes, eu já tenho prática de conta, então isso me facilita. Se você chegasse aqui, ó, usasse a regra de divisibilidade por 5, né? Terminou em 5, terminou em 0. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Não vou nem escrever aqui, porque vai dar ruim. 125 dividido por 5 dá 25. Vou escrever só o número, para me dar menos trabalho e ficar menos rabiscado. 10.000 dividido por 5 dá 2.000. Eu posso continuar dividindo por 5, porque termina em 5, termina em 0. E aí vai dar 5 sobre 400. E aí eu posso continuar dividindo por 5, porque termina em 5 e termina em 0. Aí vai dar 1 sobre 80. Olha só. Caneta louca. 1 sobre 80, que chegou exatamente na mesma fração que eu cheguei aqui,
só que de uma forma mais lenta. Quanto maior o número que você pensar, melhor. Mas se você não conseguir pensar aqui em cima e embaixo é divisível por 125, igual eu faço, dá para ir no passo a passo que chega exatamente no mesmo lugar. Isso é só uma consideração para entender o que eu quero que vocês entendam. E aí, lá no material, né, indo direto para a questão de porcentagem, que eu só vou conseguir explicar, eu acho que é a questão 1, que só faltam 7 minutos para eu fazer essas considerações que eu preciso, e aí eu deixo os descontos sucessivos e os acréscimos sucessivos para a próxima aula. O que a gente tem? Nós temos a seguinte situação. Tem lá uma calça que custava 100, sofreu um reajuste de 25%. Qual será o novo preço que essa calça vai sofrer após o aumento? E aí eu tenho, assim, né, usando a regra de 3, que é exatamente o começo de tudo. 100 estaria para 100% e 25% estaria para X, né? E aí, sem fazer a conta, o que acontece? Quando eu fosse multiplicar aqui cruzada, eu ficaria com 100 vezes x igual a 100 vezes 25. E esse 100 que eu tô aqui seria esse 100, que é o valor da calça, vezes, vamos colocar assim, ó, 25 dividido por 100, só aqui. Ele colocou sobre a conta toda, tá vendo? Mas seria só aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a forma fracionária dos meus 25%. Então, se eu pegar o 100 e multiplicar pela forma fracionária dos meus 25%, eu corto esse 100 com esse 100 e chego, então, em 25, tá? Então, por isso que para resolver esse tipo de problema, você pode pegar o valor e multiplicar pela forma fracionária do percentual. E faz mais rápido do que montar toda a regra de 3, porque você vai chegar exatamente no mesmo caminho. Só que não resolve questões do tipo, um produto custava R$ 2, o produto passou a custar R$ 3. Qual foi o aumento percentual? Eu não tenho como resolver isso, porque eu não tenho o percentual, né? Então, eu tenho que jogar aqui 100%, era exatamente o que você tinha me falado, e aqui eu teria que jogar X, fazer a continha, e aí eu ficaria lá com 2x igual a 300, x é igual a 300 dividido por 2, que é 150, e aí não é 150% de aumento, seria 50% de aumento. Por que seria 50% de aumento? Porque, na verdade, ele aumentou aqui, de 2 para 3, ele aumentou R$ 1. Então, aumentou metade do valor dele, que equivale a 50%. Então, para outros tipos, a gente tem que tomar cuidado com esse macete. Para a gente é ótimo, dá para entender legal os juros simples, como é que funciona, porque você também usa a forma fracionária. Mas tem que tomar esse pequeno cuidado aí na hora de resolver outras contas de porcentagem. Os exemplos que ele colocou e se propõe é excelente, mas não resolve tudo, tá? E aí, outra forma que você também teria de chegar na solução desse problema, por que ele fez? Ele não quer saber o valor do reajuste. O reajuste foi de R$ 25. E aí, o que você faz? Ele quer saber o preço da calça após o aumento. Você pega lá o valor do reajuste, soma no valor inicial e descobre qual é o valor da calça. Esse é o procedimento 1. O procedimento 2, que ele não ensinou, e que eu vou fazer aqui do lado de vermelho, seria o seguinte: eu brinco que esse aqui você está somando o aumento no começo, mas você pode somar um aumento no final. Não, esse aqui você está somando o aumento no final. Você fez primeiro a conta de porcentagem e somou o aumento no final. Você pode somar, que vai te dar a ideia também de algumas coisas que está escrito para baixo na apostila, que ele faz muito isso, por isso que eu falei que ele usa vários procedimentos diferentes e não explica o passo a passo, né? Que seria o seguinte: se você pegar o 100 e o 100% e somar os 25% no começo, e aí você sabe que tá rabiscando tudo, já vai dar, até mudou de posição sozinho, 125%, tá? E aí, o que você teria aqui como fazer, né? Usando essa regrinha já dele básica. Você ia pegar lá
os seus R$ 100 que custou a calça e multiplicaria por 125% direto. E aí, quando você cortasse, ou usando a regra de 3 também, quando você cortasse um com o outro, daria 125, que já é o preço reajustado. Esse preço aqui, né? Então, ou você soma no final, ou você soma no começo. Inclusive, que eu falei lá no material, ele usa isso aqui, que é tipo um índice de inflação ou de desconto, em descontos sucessivos ou acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Isso aqui é 1,25, é o resultado da divisão de 125 por 100. Aí tem uma hora aqui que ele está usando a fracionária, aí chega uma hora que ele começa a usar a unitária. E aí ele troca os procedimentos, só não usou regra de 3 e não explicou absolutamente nada. Tá? Então, eu estou aqui só desvendando o material para que vocês possam entender. Aí, esse exemplo 2 e os próximos, a gente faz ver na próxima aula. E aí faço com calma e vou marcar no material até quando, com essa explicação, até quanto vocês conseguem resolver lá do material. Tá bom, Yasmin? Tá bom. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa, não tem a ver com a matéria, não. Tá. Então, eu fiz uma prova para a FAETEC e eu fiz 60 pontos. De